Glória a Deus. Eu quero ler um texto que Deus me deu há algum tempo atrás. Não é o texto da mensagem que eu vou pregar hoje à noite, mas eu gostaria que você prestasse muita atenção e considerasse essa leitura como Deus falando ao seu coração. Salmos de número 81, a partir do verso 10, a Bíblia diz assim: Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Abre bem a boca e te encherei. Mas o meu povo não me quis escutar a voz, Israel não me atendeu. Assim deixei-o andar na teimosia do seu coração, siga os seus próprios conselhos. Se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu, de pronto, lhe abateria o inimigo e deitaria mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor seriam submetidos a Ele, e isto duraria para sempre. Eu o sustentaria com um trigo mais fino, e o saciaria com o mel que escorre da rocha. Esse texto me impacta muito todas as vezes que eu leio, porque a Bíblia está dizendo, irmãos, que Deus quis falar com Israel, porém Israel não o atendeu, não o quis ouvi-lo. Por isso Deus o deixou andar segundo os seus próprios conselhos e segundo a teimosia do seu coração. Quando eu li essa passagem, Deus falou ao meu coração: algumas pessoas, irmãos, estão andando segundo os seus próprios conselhos e segundo a teimosia do seu coração, por não ter ouvido e obedecido aquilo que Deus queria. Por isso Deus entregou essa pessoa. Imagine o que é andar nesse mundo sem os conselhos de Deus. Imagine o que é Deus entregar você à teimosia do seu próprio coração, a obstinação e o desejo do seu próprio coração, sem ingerência e interferência alguma. Imagine o que é andar sozinho nesse mundo, sem a bênção e, acima de tudo, a direção de Deus, simplesmente porque nós não quisemos ouvi-lo no momento oportuno. Feche os seus olhos. Será que nós estamos andando segundo a teimosia do nosso coração, irmão? Segundo os nossos conselhos, porque Deus nos entregou a essa situação? Porque nós não o ouvimos no momento oportuno, mas Ele está dizendo: se nós o ouvíssemos, Ele de pronto abateria o nosso inimigo, deitaria a mão contra os nossos adversários, nos sustentaria com um trigo mais fino e nos saciaria com o mel que escorre da rocha. Que promessa maravilhosa e poderosa essa de Deus! Ser saciado, ser protegido, ser dirigido por Ele. No mundo com muitas opções, com variantes diversas, nós precisamos ter uma direção específica de Deus, um cuidado extremo para não errar o caminho de Deus. Pai, nós te pedimos perdão hoje de manhã, por muitas vezes não ouvir a tua voz, negligenciar aos teus mandamentos e por isso andarmos segundo os nossos próprios conselhos. Que perigo, Senhor, andar segundo os nossos conselhos, que perigo extremo andar na teimosia do nosso coração. Livra-nos de nós mesmos, eu te peço, Senhor, livra-nos de nós mesmos, de cairmos no engano e de procurarmos dirigir a nossa própria vida, sendo que o Senhor deseja fazer isso por cada um de nós. Por isso o Espírito Santo nos foi dado, é hoje o regente da igreja, para poder nos guiar a toda a verdade, abrir os nossos olhos, nos livrar dos enganos diversos. Nós nos expomos ao Teu Espírito e à Tua Palavra hoje de manhã e pedimos, Pai, que o nosso espírito seja despertado e acordado mais uma vez, para que possamos considerar toda a Tua Palavra de dia e de noite, para que possamos meditar nela dia e noite, sem jamais se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Pai, ajuda-nos a sermos sensíveis ao Teu Espírito,
pois nós queremos que o Senhor continue nos dirigindo hoje e sempre. É o que nós oramos em nome de Jesus. Todo o povo de Deus diga amém. Depois faça essa leitura no livro de Salmos, capítulo 81, você vai ficar estarrecido com o que Deus deseja fazer comigo e com você. Ele quer, de pronto, abater todos os nossos inimigos, nos saciar com o melhor dessa terra, nos abrir portas, nos fazer de fato prosperar. Mas eu preciso querer ouvi-lo. Agora, por favor, abra sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, capítulo 29. Livro do profeta Jeremias, capítulo 29. A partir do verso do número 11. Quem achou, diga amém. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. O que nós queremos hoje é que você entenda que Deus quer falar comigo e Deus quer falar com você. Por favor, mais uma vez, feche os seus olhos. Nunca perca de vista esse desejo de Deus de falar comigo e de falar com você. Ele sempre criou meios para poder chamar a minha e a sua atenção. Pai, nós mais uma vez te suplicamos, venha o teu reino nessa manhã, trazendo aquilo que nós precisamos, implementa as nossas vidas, mexe comigo e com os meus irmãos, fala, Pai, de maneira clara, que cada um possa compreender, entender e praticar aquilo que o Senhor deseja. Que o próprio Espírito Santo, Ele mesmo, venha elucidar as nossas dúvidas, dirigir-nos a toda a verdade, pois nós precisamos do Teu socorro e do Teu livramento, e que esta palavra jamais volte para ti vazia, sem antes, porém, cumprir tudo aquilo que lhe apraz, conforme o Senhor a designou. Para isso fechamos a boca do leão, amarramos o valente, repreendemos a Satanás, neutralizamos e confundimos todo o conselho do inimigo contra nós, hoje e sempre. É o que nós oramos agradecidos no nome poderoso de Jesus. Todo o povo de Deus diga amém. O tema de hoje é: quem encontrará o Senhor? É claro que essa oportunidade está franqueada a todas as pessoas, do mais novo ao mais velho, do mais pobre ao mais rico, do mais simples ao mais culto. Essa oportunidade de encontro pessoal com Deus está aberta a todo ser humano, a todos aqueles que encontram-se vivos nessa terra. Mas buscar a Deus é algo que muitas pessoas fazem de maneiras completamente distintas e com intensidades completamente diferentes. A verdade é que as pessoas querem encontrar-se com Deus, precisam desse encontro, porque a própria necessidade humana nos leva a uma busca de Deus. Todo ser humano, irmãos, indiscutivelmente, inquestionavelmente, está atrás de Deus, dentro daquilo que Ele espera receber dEle. Alguns estão já no caminho correto, que é Jesus Cristo de Nazaré. Outros, porém, estão em outros lugares diversos, que não estão tendo, pelo menos inicialmente, esse encontro pessoal com Deus, porque não estão vivendo segundo os seus princípios. Então buscar a Deus é algo que talvez muita gente o faça, mas isso não significa que todos estejam buscando da forma correta, ideal. As pessoas imaginam, irmãos, que buscar a Deus pode ser de qualquer maneira, de qualquer forma.
Porém, a Bíblia nos estabelece alguns critérios. Parece-me que para Deus qualquer coisa serve. E eu tenho dito aqui, irmãos, por reiteradas vezes, se é para Deus tem que ser o melhor, diga amém. Aquela história que havia antigamente, não, eu vou cantar, eu não ensaiei, mas é para Deus. Que conversa, irmão, se é para Deus tem que ter o melhor ensaio, você tem que oferecer o melhor, porque Ele é a melhor pessoa desse mundo. Então nós estamos acostumados, é para Deus, então qualquer coisa serve. Errado! Se Deus é a pessoa mais excelente que nós conhecemos, então, de alguma forma e maneira, eu também tenho que prestar a Ele a melhor adoração que eu posso e que você pode. Não é de qualquer maneira, de qualquer forma. Pastor, Deus entende que você não está completamente comprometido com Ele. É isso que Ele vai entender. Talvez essa leitura que Ele tem feito, como o texto que minha esposa citou hoje de manhã. Esse povo me honra só de lábios, mas o seu coração está longe de mim. Talvez você esteja aqui cantando mentalmente, mas o seu coração não está de fato devotado a Ele, não está concentrado. Meu Deus, esse horário não passa, esse culto não termina, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer. Irmão, quando você está na presença de Deus, concentre-se nele. Outro dia uma pessoa me confidenciou que ela estava tão viciada a essa questão de Facebook, de redes sociais, e hoje todo o celular está conectado em tempo real, e quando chega uma mensagem, emite um sinal sonoro, um bipzinho, uma coisa que você classificou lá para poder mostrar que chegou alguma coisa. Fazendo sexo, o cara me para poder ver que tipo de mensagem tinha chegado no celular. Dá um tempinho aí. Falei, Deus, onde nós estamos? Que mundo é esse, pastor Marcos? Que as pessoas estão ligadas numa série de coisas, menos de fato no que estão fazendo naquela hora. É impressionante. Às vezes a pessoa está aqui e quer saber quanto está o futebol que está na final de tal campeonato. É inacreditável. Agora, quando passam por problemas, querem todo tipo de reunião, todo tipo de culto, querem frequentar montes, querem jejuar o dia inteiro, a semana toda, o mês inteiro, até que haja um livramento. Quem vai encontrar verdadeiramente o Senhor? Primeiro, aquele que dá prioridade absoluta a Ele. Diga, eu vou encontrar o Senhor quando eu der a prioridade absoluta a Ele. A Bíblia diz em Mateus capítulo 6, verso 33, buscai em primeiro lugar, o quê? O reino de Deus, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Há uma orientação bíblica: busque o Senhor em primeiríssimo lugar na sua vida, dê prioridade número 1 a Ele, nada pode ocupar o lugar dEle, nada terá mais prioridade na sua vida do que Ele mesmo. Então, busque o Senhor de maneira absoluta, dê a Ele essa condição. Sabe por quê, irmãos? Ele é o único que nos oferece uma bênção completa. Às vezes o diabo está distraindo você para coisas secundárias, para coisas que de fato não vão tornar você uma pessoa mais plena, mais completa, integral, e o diabo tenta dispersar você para uma coisinha aqui, outra coisinha ali, porque ele sabe, no dia que nós cumprirmos esse princípio e dermos a Deus prioridade absoluta, nossa vida mudará completamente, totalmente. Eu busco quando tenho necessidades. Quer dizer que Deus é supermercado, que você faz compra quando a sua despensa esvazia, quando não tem mais nada. Essa história já passou, irmãos.
Nós não podemos intensificar nossa vida de oração, nossa vida em relação a Ele, quando nós estamos mal. Nós precisamos fazer uma profilaxia, nós precisamos viver uma vida preventiva, manter esse relacionamento como prioridade absoluta, porque a Bíblia está dizendo: busque o Senhor e o seu reino acima de todas as coisas. Ame o Senhor acima de todas as coisas, mais do que o meu carro, mais do que o meu computador, mais do que as pessoas, mais do que minha casa, mais do que a possibilidade de passar num concurso, mais do que o meu salário, mais do que o meu emprego. Claro, irmão, ame o Senhor acima de todas as coisas. Todas as coisas estão nesse nível, e Deus está dizendo: aqui eu estou aqui. Me ame acima disso. Me ame acima disso. E a Bíblia diz que existem provas de que nós o amamos verdadeiramente quando nós guardamos e obedecemos aos seus mandamentos. Não é dizer eu amo, guarda e obedece os mandamentos, então de fato você o ama verdadeiramente. Há uma série de ações imperativas que a Bíblia nos coloca como imperativas. Primeiro, invocar, buscar, orar, clamar, amar, adorar. Tudo é ordem de Deus que eu e você temos que fazer. Irmão, muito cuidado. Observe os sinais que o Senhor está permitindo que eu veja e que você veja. Terremotos, maremotos, guerra, rumores de guerra, pais contra filhos, massificação absoluta do pecado. E a Bíblia diz: quando esses dias chegassem, é porque o fim estaria próximo. E a Bíblia também diz que eu e você, que somos filhos de Deus, jamais seríamos pegos de surpresa quando o dia do Senhor chegar. Sabe por que nós não seremos pegos de surpresa? Por causa desses sinais que Deus está fazendo. Oh, acorda, olha para os sinais, olha o que eu estou fazendo, olha o aviso que eu já deixei registrado. Irmãos, quando o livro de Apocalipse foi escrito, há milhares de anos atrás, quando nem se ventilava a ideia e a hipótese de um dia ter computador, e já se falava na inscrição que seria posto no ser humano, naquele código de barra para fazer qualquer tipo de coisa. Quero dizer aos irmãos, isso já existe. Quem já leu algo parecido, levante a mão. Olha aí, ó. Não está longe, não vai chegar, já chegou. O que isso significa? Que os últimos dias já estão sendo vividos por mim e por você. Porém, o apóstolo Paulo também declara que nos últimos dias, alguns seriam enganados. Pelo quê? Espírito de quê? Enganadores. E está falando, não é do ímpio não, irmãos. A Bíblia diz que seriam os crentes que seriam enganados. Nos últimos dias, alguns se apostatarão, abandonarão, largarão a fé por obedecerem espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Está falando de crente, do povo que anda diante dele. E às vezes eu penso que quando nós não damos o valor que ele precisa e merece, é claro que nós podemos cair nessa malha fina. Tomara que a gente não caia, mas essa possibilidade é real e ela existe. A Bíblia diz que a gente tem que ter um cuidado para não cair. Sim ou não, irmãos? Cuide-se para que não caia. Ou seja, a possibilidade é concreta e real. Eu posso e você pode, desde que não cuidemos daquilo que é prioritário na minha vida.
Porém, o salmista declara, por isso ele foi um homem segundo o coração de Deus. A minha alma suspira, anseia, anela, deseja o Deus vivo. Ela deseja, ela precisa, ela clama por isso. Minha alma tem sede do Deus vivo. É difícil encontrar pessoas que tenham sede de Deus, que acordam cedo. Senhor, glória ao teu nome, eu te amo, te adoro, estou com saudade. É fácil a gente cantar isso numa melodia: Senhor, te amo. Isso tem que ser expresso em fatos e verdades, de maneira concreta, amado. O salmista dizia: minha alma suspira, anela, deseja, não tenho outro bem além de ti. Ele considerava as coisas supérfluas, insignificantes diante de Deus. Irmãos, nós precisamos viver numa geração de crente que considere o Senhor acima de todas as coisas. Eu não tenho outro bem além de ti. Não está falando de casa, não está falando de carro, não está falando de salário. Ele está dizendo: eu não tenho outro bem além do Senhor. O resto é lucro. O apóstolo Paulo diz: uns se dizem pobres tendo tudo, outros se dizem ricos não tendo nada. Que paradoxo, irmãos. Já viu aquela história que as pessoas não consideram o que fala? Esse período de chuva que o Brasil passou muito intenso, as pessoas: a gente é pobre, a gente é miserável. Aí vem a enchente, leva tudo, ele diz: perdi tudo. Eu não tenho nada. Vem a enchente, leva a Vanessa. E depois ele vai e diz: perdi tudo. Como é que alguém não tem nada, vem a enchente, leva e diz que perdeu tudo? Porque não consideram o que tem. Talvez você não considere o bem precioso que você tem dentro de si, irmão. Não viu ainda o tamanho do poder de Deus na sua vida. Eu nada, pastor. Eu não sou nada, sou ninguém, minha família é nada. É uma poeirinha. Conversa, irmão. Você é filho do Todo-Poderoso que te sustenta e te amamenta todos os dias. Você tem tudo e não sabe que tem. Está equivocado. Segunda coisa que nós precisamos fazer para buscar a Deus: não podemos medir esforços. Não podemos medir esforços. A Bíblia diz, irmãos, que o reino de Deus ele é tomado pelo quê? Pelo esforço. E aqueles que se esforçam se apoderam dele. Ou seja, eu tenho que fazer alguma coisa para que o reino de Deus se implante na minha vida. Ele não é automático. E nós estamos aprendendo agora na escola dominical o que é o reino de Deus. E Jesus veio implantar e implementar o seu reino na minha e na sua vida. Agora, o que eu tenho que fazer para que esse reino de fato seja absolvido e vivido por mim? Qual é a minha parcela? Qual é a minha participação nesse processo? Todos os domingos, sem falar no dia de semana, falo no domingo porque eu passo cedo aqui na rua da LS, irmão, lotado, tem engarrafamento naquela rua ali das faculdades, porque é ali que a maioria dos cursinhos residem. As pessoas estão decididas a passarem num concurso, nada contra isso. Muito pelo contrário, quer passar, tem que se dedicar, tem que fazer por onde para poder dar condições a Deus de usar aquilo que você tem nas mãos. Ele não vai agir num vácuo, ele vai agir o que você tiver nas mãos. O Espírito Santo tem uma propriedade tremenda, ele tem o poder de nos lembrar tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Agora, se você não estiver afinado com o que foi ensinado, ele vai lembrar como você. Eu acho engraçado que as pessoas querem ter unção,
E glória a Deus pela unção, querem ter poder, querem ser usadas por Deus, querem ver a glória de Deus, precisam disso, mas não buscam a Deus na intensidade que precisam para que essas coisas estejam nelas e sobre elas. Se eu perguntar aqui, é quase que absoluta a resposta: todos nós queremos poder, todos nós queremos unção. Agora, a pergunta que não quer calar: quantos estão se esforçando para poder viver esse padrão de poder, de unção, de milagre, de graça de Deus? Quantos estão buscando o Senhor sistematicamente, independente do tamanho do problema ou ausência dele? Quantos têm disciplina, perseverança, estratégias definidas, um tempo de qualidade para poder buscar ao Senhor sistematicamente todos os dias? Não usa o Senhor, conversa com Ele. Nós não podemos fazer da oração algo que pare nela mesma, irmãos. Oração é um meio que Deus criou simplesmente para manter intimidade comigo e com você. Não é um meio de alcançarmos vitórias e bênçãos. Não é um fim em si mesmo. Quantas pessoas você conhece que anda se esforçando em prol do reino de Deus? Terceiro, para buscar a Deus, nós precisamos estar dispostos a abrir mão da nossa própria vontade. Diga: eu preciso aprender a abrir mão da minha vontade. Essa é uma luta do nosso homem interior, abrir mão da minha vontade em detrimento de uma vontade maior. Quem anda submetendo aqui os seus desígnios diante de Deus: Senhor, se é tua vontade, eu a recebo, mesmo que o preço seja alto. Senhor, eu quero fazer isso, mas antes de fazer, eu quero submeter ao crivo do Senhor e saber se é ou não da vontade de Deus. Eu vou viajar amanhã, se Deus quiser, diz a Bíblia. Quantos estão entendendo que a minha vontade precisa ser apreciada por Deus e ser definida por Ele? A Bíblia diz que o coração do homem faz planos, não é para deixar de fazer plano. Você tem que se organizar, tem que fazer plano, mas ao terminar os planos dizer: Senhor, esses são os meus planos, eu quero saber agora quais são os teus acerca disso. Eu já deixei de viajar com tudo pago, com tudo pronto, porque no dia eu entendi que Deus não queria que eu fosse. Essa semana eu estava em São Paulo fazendo um tratamento de saúde, e eu liguei para minha esposa: meu bem, eu não sei se eu vou fazer esse negócio não, esse negócio de tomar soro não é comigo, eu nunca tinha tomado isso. Falei: você ora aí, porque eu estou orando aqui, e se eu não sentir que devo tomar esse negócio, eu não vou tomar. Eu vou lá ouvir a doutora, eu vou entrar e sair sem tomar. Não, você não pode estar amarrado. Eu falei: está amarrado nada aqui, eu não sei se eu tomo esse negócio. Cheguei e falei: doutor, eu não sei se eu vou tomar o soro. Que isso, pastor? O senhor vai tomar? Eu falei: não. O Ulisses estava comigo. Falei: estou orando e estou vendo se eu vou tomar ou não. Aí quando terminou: pastor, eu fico com o senhor lá. Falei: não precisa, não é que eu estou com medo. Falou: não, o senhor não está com medo? Falei: não, claro que não. Já tirei sangue várias vezes, eu não estou com medo de tomar o soro. Só que eu estava com uma coisa aqui dentro do meu coração: irmão, pastor, coisa besta tomar soro. Irmão, tem gente que já morreu, teve um choque anafilático por besteira. Tem gente que entrou numa sala cirúrgica que o médico já fez mais de 1000 cirurgias iguais a daquela pessoa e só deu errado naquela.
Falei, vai que hoje dá errado comigo. Aí na hora eu falei, Senhor, toma ou não toma esse negócio? E na hora me veio uma paz tremenda no meu coração. A doutora mobilizou 3 enfermeiros para ficar do lado, e eu vi que ela estava lá. Falei, fique tranquila, doutor, pode ir, que eu não vou desmaiar. Falei, não, eu quero ficar um pouquinho com você aqui. Eu falei, não, não precisa. Aí estendi o meu braço, aí a mulher colocou o soro, eu nem reclamei, nem olhei. A hora que eu vi o negócio já estava descendo. Aí a enfermeira, ué, você não tem medo? Eu falei, não, claro que não. Nossa, que todo mundo falando que você ia desmaiar. Eu falei, eu? Você é doida? Só que nós precisamos entender, irmãos, que as coisas não são tão simples como nós imaginamos. Nós precisamos depender de Deus para coisas pequenas e para as coisas grandes. Deus é Deus que interfere em coisas pequenas, e Deus é Deus que interfere em coisas grandes. Aplauda o Senhor, Ele quer ser seu Deus. Você anda submetendo a sua vontade a Ele? Senhor, eu quero saber qual é a tua vontade, porque Jesus fez isso. Momentos antes de Ele assumir a cruz do Calvário, Ele orou, Senhor, passa de mim este cálice, eu não quero, eu não estou confortável, passa de mim este cálice. E não foi ouvido. Na terceira vez ele entendeu que precisava se render a Deus completamente. O problema é que nós estamos lutando com Deus por aquilo que nós desejamos, esquecendo de que Ele é Deus. E Jesus então diz, não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Você vai ver que existe uma diferença enorme entre fazer a sua e fazer a de Deus. Absurda diferença. E talvez a coisa mais difícil nesse ponto seja se render a Deus integralmente. E eu fiquei perguntando a Deus alguns dias, Senhor, por que nós nos rendemos integralmente e voluntariamente? E Deus falou no meu coração, porque nem sempre vocês acreditam no meu amor, na minha direção e no meu cuidado, nem sempre. Muitas vezes nós temos medo de Deus, irmão, medo do que pode nos acontecer, mas a Bíblia disse no texto que nós lemos inicialmente, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, digam, pensamentos de paz. Deus tem acerca da sua vida pensamentos de paz, diga pensamentos de paz, e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Oh amado, acredite no amor de Deus por você, aceite o que Deus quis fazer na cruz do Calvário por você. Minha esposa vem dizendo há muito tempo, quando nós conversamos, irmãos, é mais fácil acreditar no que é bom do que acreditar no que é ruim. Você se desdobra para poder não acreditar no que é bom. É incrível, nós gastamos o dobro de energia tentando não acreditar no que é bom. Se alguém está dizendo, ei, eu te amo, fique com eu te amo, ao invés de pensar, não, que nada, não me ama, está querendo me enganar, não é verdade. Olha o tanto de neurônio que você consumiu pensando negativamente. É incrível como nós nos prendemos em coisas negativas. Se renda ao amor sacrificial de Jesus na cruz do Calvário. Por que é difícil acreditar que Jesus morreu para te dar o que você precisa? Há um tempo atrás, eu fui muito franco com meu filho, e eu disse a ele, por mim,
você não seria pastor. Eu não queria que você fosse pastor. E ontem eu conversava com o irmão e eu disse a ele: irmão, eu sei dos dois lados da moeda. Eu sei da alegria de ver a glória de Deus, a unção, as pessoas sendo restauradas. E eu sei do outro lado da moeda dos problemas que envolve isso. Isso aqui não é glamour não, irmão. Às vezes a pessoa pensa que o trabalho de um pastor é só pregar. O pior de tudo num trabalho pastoral não é pregar, irmãos, não é aconselhar, é o peso espiritual, é a batalha que nós travamos contra Satanás, por você, por mim, por isso aqui, ó, não tem peso maior do que esse. E as pessoas pensam que o trabalho pastoral é só pregar. Irmão, pregar é fácil, é um dom que Deus dá a uma pessoa, não é desgastante. Falar 1 hora não é difícil. Com a bênção de Deus, é tranquilo. E eu disse a ele: eu não queria, mas você é um homem, você é de maior, você tem que dirigir sua vida com a bênção de Deus. E a mãe dele: você não pode fazer isso. Eu falei: eu posso, eu sou o pai dele. E um dia eu estava orando e Deus disse: antes dele ser seu, ele é meu. Não tenha medo do que eu vou fazer com ele. Olha como eu tenho cuidado de você. E num domingo eu disse a ele: a partir de hoje você está liberado para ser pastor, para não ser pastor, para escolher o que você de fato deseja. A partir de hoje, eu te libero. E agora, no meio do ano, ele vai morar em outro país para poder estudar. E eu disse: Senhor, por quê? Porque um dia você me entregou. Quando nós nos rendemos, nós temos que ter a consciência de que nos rendemos, de que entregamos e não vamos pegar de volta. E eu disse então ao Senhor: faça-se a tua vontade e não a minha. Eu aceito a direção que o Senhor está dando à vida dele nessa hora. Ele é teu 2 vezes, porque o Senhor deu a vida e porque hoje eu estou entregando. Toda entrega tem um preço. Toda entrega, toda rendição tem um preço. E às vezes o que Deus deseja é simplesmente ver o que de fato existe dentro do nosso coração. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Buscar a Deus. Precisa existir no meio do seu coração essa intenção de se render a Ele todos os dias. Em áreas que você às vezes sequer imaginou um dia ter que se render. Mas eu aprendi ao longo da minha vida que render-se a Deus dói menos e acelera o processo. Que entregar-se a Deus por completo acelera o processo de Deus na nossa vida. Enquanto você estiver lutando, Deus pode estar dando corda a você, e com isso você está cada vez mais longe daquilo que Ele tem. Eu jamais vou me esquecer de palavras que parecem chavão dentro da igreja, mas é mais do que chavão. É a própria palavra, que a bondade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável.
mesmo que não seja naquela hora, mesmo que não seja de acordo com aquilo que eu imaginava, mas ela sempre será boa, perfeita e agradável, porque Deus sabe quais são os meus e quais são os seus limites. E quando Ele nos pede algo é porque eu tenho e você tem condições de entregar. Eu sei que você precisa se render a Deus em alguma área da sua vida. E talvez você tenha medo: se eu me render, Deus vai fazer isso comigo. Deus vai me tirar isso, Deus vai me pedir aquilo. Nós temos que acreditar no amor de Deus, no cuidado de Deus, no poder de Deus, acima de qualquer outra coisa. Porque Deus está acima de todas essas coisas. Deus é maior. Deus é muito maior do que eu, muito maior do que você. Ele consegue enxergar lá na frente o que nós não estamos enxergando hoje. Por isso Ele está dizendo: ei, se renda para mim, se renda a mim, se renda, se entregue. Baixe sua guarda, deixa eu reinar na sua vida. Eu queria que você considerasse essa mensagem de hoje de manhã. Você está buscando de todo o seu coração, dando prioridade absoluta a Ele, está se esforçando, está trabalhando. Obrigado. Está fazendo alguma coisa pelo seu crescimento? Ou você simplesmente está permitindo que as coisas aconteçam, se sobreponham a outras? Para crescer você tem que trabalhar duro, arduamente, para trazer à existência aquilo que ainda não existe na sua vida. Trabalhe. E por fim, eu sei o quanto é duro se render, amados. Eu tenho me rendido todos os dias. Eu tenho me rendido todos os dias. Eu tenho dito a Deus: Senhor, esse é o seu dia que o Senhor fez. Eu me rendo a Ele. Eu me rendo. Eu me rendo. Todo dia. Não tem um dia que eu não me levante e diga: Senhor, eu me rendo a Ti. Eu me entrego mais uma vez.